Muito boa tarde a todas e a todos. Quero, primeiramente, agradecer a presença de todos e agradecer enormemente o convite para eu participar deste evento. E, ao citar as professoras Ana Bentes e a professora Cláudia Vanderlei, agradeço a toda a comissão organizadora. Fiquei pensando o que iam me dizer sobre qual que seria a curiosidade sobre a minha vida. Eu nem lembrava que eu tinha colocado nas redes sociais que eu praticava judô. Mas eu sou muito calmo, só faço isso por lazer. Né? Mas nesses tempos é sempre bom ter alguma carta na manga. Então, o tema da minha fala é este que está posto diante da barbárie da desinformação, a sutileza como gesto ético e estético. Ficou meio desformatado, deve ser porque é um PDF, mas tudo bem. Bom, eu vou fazer a leitura da minha fala para eu não me perder no tempo, tá bem? Então, eu gostaria de debater, conjuntamente com a plateia, 3 pontos, ou 3 dimensões que me parecem particularmente interessantes para pensarmos o fenômeno da desinformação, no qual as chamadas fake news são sua dimensão mais aparente. Mais do que 3 pontos, eu diria que se trata de 3 formas de abordarmos o problema da mentira em escala algorítmica. 1, em sua dimensão técnica, 2, em sua dimensão ética, e 3, em sua dimensão estética. É evidente que todas estas formas de perceber a barbárie política a que somos levados pela desinformação estão intrinsecamente interrelacionadas e não devem ser vistas em separado. Então, em primeiro lugar, permitam-me discutir a questão técnica. Deve-se dizer que o fenômeno das fake news não é algo propriamente novo, muito menos um fenômeno restrito aos amadores. A grande imprensa, tradicionalmente, pautou muito de sua produção orientada à lógica da desinformação, de tal modo que o jornalismo, progressivamente, foi migrando de uma perspectiva investigativa para uma espécie de jornalismo declaratório. Em suma, privilegiou-se a forma ao conteúdo. Este hábito, o do jornalismo declaratório, permitiu com que uma série de sites, nem todos eles produzidos por jornalistas, se apropriassem da forma jornalística, para produzir conteúdos não jornalísticos, sem apuração, sem verificação, sem compromisso, enfim, com o mundo concreto. Tudo isso, para o grande público, parece jornalismo, mas não é. Trata-se, este fenômeno da forma sobre o conteúdo, de uma espécie de efeito colateral de algo que surgiu de uma prática jornalística preguiçosa, baseada em declarações, no mais das vezes, contraditórias, vazias e que em nada contribuem para um debate baseado no mundo real. Esta, porém, não é a principal questão técnica em jogo. É apenas a ponta do iceberg. Umberto Galimberti, filósofo italiano, autor de Psique e Tecne, O Homem na Idade da Técnica, recorda que a experiência nazista marca o ato de nascimento da Idade da Técnica, na qual executar tinha o mero sentido de realizar um trabalho. É com esta absoluta irracionalidade que hoje, no século XXI, são recolhidos dados psicométricos de bilhões de pessoas, que são os grandes ativos financeiros das maiores corporações do mundo, para, a partir de técnicas de cruzamento de informações, determinar os tipos de informação que vão circular nos diferentes grupos sociais. Hoje, informar, do ponto de vista da estratégia política de dar forma à democracia, significa desinformar, não informar. Some-se a isso
o fato de que os sistemas de recolhimento de informações pessoais são verdadeiras caixas pretas, onde nunca sabemos bem para quem vão nossos dados, que usos exatamente serão feitos e como tudo é capaz de determinar vários rumos de nossa vida. Portanto, o que eu gostaria de deixar claro neste primeiro ponto é que a mentira, além de assumir uma escala exponencial capaz de impactar decisivamente no debate público, em sentido restrito, e na democracia em sentido amplo, ela, por meio de uma série de recursos técnicos, tornou-se a mentira que gostaríamos de ouvir. O principal problema é que nenhum de nós, a menos que tomemos uma série de cuidados, está imune a ler como verdadeira uma notícia falsa. Mais do que isso, nenhum de nós está imune a compartilhar fazer circular desinformação simplesmente por estarmos diante de algo que corrobora a nossa visão de mundo, mas que distorce a forma real das coisas. Em segundo lugar, gostaria de falar sobre a questão ética. Cumpre recordar, com o perdão de talvez incorrer em algo absolutamente óbvio para uma plateia, principalmente de linguistas, que o termo ética advém etimologicamente da palavra grega ethos, que tem a ver com o hábito, costume, uma certa disposição humana que se naturaliza cotidianamente. Dito isto, parece-me essencial pensarmos nossos hábitos em contrafluxo, que é um modo de dar a ver os nossos valores éticos. Há mais ou menos 30 anos, convivemos com a internet de superfície, que é a www, né? E parece que tem sido pouco tempo para construirmos uma ética compatível com nossos desafios, também pela escalada exponencial da tecnologia, que é sempre difícil de acompanhar. Some-se a isso o fato de que somos mediados por seres não propriamente humanos, tais como toda sorte de algoritmos, inteligência artificial e os famosos e infames bots. Portanto, pensar uma dimensão ética compatível com uma sociedade altamente mediatizada, em que todos os âmbitos de nossas vivências são capazes de ser algoritmizados, implica percorrer o caminho inverso da técnica. Não se trata, em nenhuma medida, de retornar a um estágio de comunicação pré-digital, mas de desnaturalizar uma relação com a informação que nos torna meros escravos das redes sociais e dos sistemas de circulação de informação, como o WhatsApp, por exemplo. Não se trata simplesmente de sair desses espaços, mas de tentar entender suas lógicas e quais são as consequências de nossos atos em rede. Vejamos um exemplo. Em Manila, capital das Filipinas, uma empresa ao estilo telemarketing contrata trabalhadores que são responsáveis por decidir se as postagens que são denunciadas por usuários ferem ou não a política de publicação em redes como Facebook, Twitter e Instagram. O empregado responsável pela avaliação de fotos tem 8 segundos para decidir se uma imagem deve permanecer na rede ou ser excluída. Diariamente, são milhares de imagens para serem analisadas e estes empregados só podem errar 3 vezes por mês, sob pena de serem demitidos. Há um contingente enorme de empregados que trabalham vendo imagens de violência sexual, suicídios, pedofilia e toda sorte de horrores, dos quais nós, ocidentais, somos expertos em realizar, mas que nos negamos a fazer a mediação destas mesmas imagens, delegando o trabalho a uma massa de precarizados de um país pobre do Oriente. Todas essas histórias que eu estou contando aqui integram o documentário The Cleaners. É uma produção germânico-brasileira que tem sido exibida no circuito universitário. Não raro, os trabalhadores que são submetidos a uma rotina intensiva de visualização das cenas e fotos de violência decidem dar cabo à própria vida, se suicidar. Do ponto de vista ético, isso significa que todos devemos sair das redes sociais? Não creio que seja a melhor alternativa, mas sim, por meio da sociedade civil organizada, cobrar maior transparência das grandes corporações e dos estados a fim de que a caixa preta dos algoritmos torne-se o mais aberta possível.
sob o risco de, no futuro, sermos comparados a Eichmann, que alegou nunca ter matado ninguém, apenas cuidar da logística dos trens. O último ponto que eu me proponho discutir é, então, a estética. Devo reconhecer que fui um tanto pessimista nos 2 pontos anteriores. Se há, contudo, um exagero, ele sustenta-se com tenacidade às coisas concretas e aos desafios do mundo real. Mas contra a brutalidade da desinformação, que nos desumaniza, sugiro como gesto estético capaz de nos tornar aptos a ver no mundo o bom e o belo, que sejamos então capazes de ser sutis. Na obra Dom Quixote de Cervantes, há uma passagem inspiradora para pensarmos sobre a importância de mantermos a sutileza, a sensibilidade e o compromisso com a verdade. A certa altura, Sancho entra em um debate sobre a origem de um determinado vinho e, ao acertar com precisão a cidade onde fora produzido, seu interlocutor fica impressionado e pergunta de onde vem tal sabedoria. Em ato contínuo, Sancho diz: ficou cortado aqui, mas eu vou ler. Cito o Cervantes, tá? Diz o Sancho Panza: tenho bom faro, tornou Sancho. Nisto de vinhos, basta que eu cheire qualquer e logo lhe acerto com a pátria, com a linhagem, com o sabor, com a duração e com as contas que há de dar. Mas não admira que eu tive na minha linhagem, por parte de meu pai, os 2 maiores entendedores que tem havido na Mancha. E como prova, eu vou lhe dizer o que sucedeu. Deram-lhes a provar o vinho de um tonel, perguntando-lhes o seu parecer a respeito do estado, qualidade, bondade ou ruindade do vinho. Um provou com a ponta da língua, o outro só chegou ao nariz. O primeiro disse que o vinho sabia a ferro, o segundo que sabia a couro. Respondeu o dono que o tonel estava limpo e que o tal vinho não tinha adubo algum de onde lhe viesse o gosto de couro ou do ferro. Com tudo isso, os 2 famosos provadores afirmaram o que tinham dito. Correu o tempo, vendeu-se o vinho, e ao limpar o tonel, acharam dentro uma pequena chave pendente de uma correia. Veja a vossa mercê, se quem descende desta raleia poderá ou não dar seu parecer em semelhantes coisas. Encerro a citação de Cervantes. Queridos ouvintes, vejam como, com incrível sabedoria, Sancho e seus predecessores, por meio de um gesto sutil de saber perceber o gosto da ferrugem e o cheiro do couro, foram capazes de ver para além do óbvio, do imediato. Se me é permitido uma alegoria com o mundo que vivemos, onde a técnica é o imperativo pelo qual nós todos somos levados a tomar decisões, e onde a ética habita o subterrâneo de nossas ações, ser capaz de perceber uma mentira, e às vezes uma mentira que tem gosto de ferrugem e cheiro de couro, onde todos veem somente uma notícia, tal como os convivas de Sancho só percebiam o vinho, é talvez o mais revolucionário gesto diante da barbárie da desinformação. Desenvolver sensibilidade estética é talvez o mais eficaz remédio contra a naturalização da técnica e a invisibilização da ética, que nem sempre é altruísta, devo lembrar. Trata-se de enfrentar o problema das fake news para além de nossas alternativas tecnicistas. Trata-se de construir um letramento midiático que tenha como horizonte uma formação humanista de fundo. Trata-se simplesmente de restituir nossa humanidade em nome da defesa da vida, da democracia e da informação correta e precisa como um direito humano. Muito obrigado.